Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais um evento da OAB-RJ, agora através da Comissão de Sucessões da OAB, a nossa Comissão de Órfãos e Sucessões da OAB. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o planejamento sucessório com a professora Daniele Teixeira. Ela já está entrando aqui, vou visualizar para aceitar. Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que seja uma tarde bem proveitosa. Olá, Oi, Dani, olá, Rose, boa professora tarde. Daniele Teixeira, minha querida amiga. Tudo bom? Tudo bom, que bom compartilhar aqui desse evento com você. Eu vou tentar aqui fixar o tema, Tá, enquanto o todo pessoal vai mundo vai entrando, né? chegando. É. E aí, o Rio, como é que estão as coisas? Estamos tentando Pandemia. voltar, né? Estamos tentando voltar aos poucos, né? Eu tô perto aqui de Ribeirão Preto, que abriu, tem uns 15 dias, mas já fechou, aumentou muito os casos. Ah, é? É, Eu acho que muitos lugares isso vai acabar acontecendo, né? Eu tô em Minas, eu tô em Uberaba, mas é bem perto da divisa com São Paulo, então se vai muito para lá, para Ribeirão, é 180 quilômetros daqui só, então Pessoal a que gente vai nem entrando precisa. aí, vou convidar o pessoal que está entrando a convidar outras pessoas, apertando aí nesse aviãozinho, não precisa sair da live. Estou tentando aqui fixar o tema, planejamento sucessório. Tem que apertar aqui, mas nem sempre eu consigo tentar. Bem, se não der, tudo bem. A gente começa sem o tema fixado. Muita gente entrando, né? Porque a gente é pontual, mas Bacana. o pessoal às vezes vai entrando. É, depois, né? Acho que é o meu dedo que não tá indo. Ó, já coloquei várias vezes e ele acaba posicionar aqui para a gente começar. Então, boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas. Quem está entrando agora, quem já entrou desde o início. Esse é um evento da UABRJ, junto com a Comissão Especial de Direito de Órfãos e Sucessões. Agradeço a confiança, né, do presidente da OAB, do nosso coordenador geral das comissões, e espero que essa tarde seja bem proveitosa para todos que estão entrando, advogados, não advogados. Temos esse tema aí que está sendo tão falado, e a professora Daniele Teixeira aceitou o convite para participar nessa tarde. Eu sou advogada, sou também professora de Direito das Sucessões e atualmente exerço a função de presidente da Comissão de Órfãos e Sucessões da UAB. E a professora Daniele Teixeira, que está aqui com a gente, também é membro dessa comissão e é uma grande especialista nesse tema do planejamento sucessório, e é uma grata presença aqui que vai nos brindar com essa tarde, com essa conversa sobre o planejamento sucessório. A professora Daniele, queria apresentar a professora Daniele, para quem não a conhece, que está entrando agora. A professora é doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ,
é advogada militante, consultora, especialmente na área de direito civil, sobretudo planejamento sucessório, onde tem se destacado aí com suas publicações, palestras pelo Brasil inteiro. E é uma grande honra estar aqui com a professora Daniele, que acho que, além de tudo, é uma grande querida, uma grande amiga, que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, embora nós duas tenhamos viajado bastante para chegar aqui no Rio, não é isso, Dani? Eu vou passar É. a palavra inicial para a professora Daniele, para congratular todos. Boa tarde, professora. Boa tarde, eu queria cumprimentar a todos que estão aí nos ouvindo e a Rose em especial. Como a Rose disse, nós somos conterrâneos, somos do Pará, temos nosso sotaque, apesar de morarmos há muitos anos no Rio, viemos nos conhecer no Rio de Janeiro e o engraçado é que nós fizemos a mesma trajetória de mestrado, que a professora não falou, mas ela também é mestre e doutora em Direito Civil na UERJ, professora concursada adjunto da UERJ em Direito Civil, presidente da comissão, onde eu tenho muita alegria de participar, aí na OAB, de ofícios e sessões, e somos coautoras em vários livros aí de parcerias, já trabalhamos também com o professor Gustavo Tepedino, na época do IDC, Instituto de Direito Civil, Verdade. mas saímos de tão longe, viemos nos encontrar aqui, e temos em comum, além de gostarmos de farinha também, a gente tem um gosto pelo direito civil e pelo direito das sucessões em especial, né? Então, temos várias coisas em comuns e agradecer o convite da OAB também de estar aqui na comissão do Rio de Janeiro. Eu também já estive aí na OAB da Barra também, na comissão de famílias de lá. E realmente eu tenho feito muito com a OAB e BDFAM em alguns lugares aí do Brasil, mas sempre é uma alegria muito grande estar falando para o Rio, que é onde eu escolhi a cidade que é minha. Não sou carioca, como eu disse, mas já sou carioca de alma e tenho muita alegria em morar aí no Rio de Janeiro. Não estou aí por essa questão aí da pandemia, mas já estou de volta para retomar aí a vida. E estamos hoje com muito prazer falando de arquitetura do planejamento sucessório, que foi a base da minha tese de doutorado, né? Exatamente. Então, E Então, aí, eu queria falar para o pessoal que está entrando, que está nos acompanhando aqui, que a gente organizou para tentar abordar o tema do planejamento sucessório de uma maneira mais completa possível, dentro da limitação do nosso tempo. E, se for possível, a gente vai abrir para perguntas no final, vamos tentar responder as perguntas que surgirem aqui para vocês, mas se não for possível, por uma questão de tempo, ao final vou disponibilizar os nossos contatos no Instagram também. Podem nos contactar pelo direct, pelo nosso Instagram. E no final também vou indicar a bibliografia que pode ser utilizada para o estudo do planejamento sucessório. E aí, dos primeiros pontos, eu vou colocar aqui, vou tentar colocar uma palavrinha aqui, que eu separei até do próprio livro da professora Daniele Teixeira, que logo no início ela vem com o dicionário tentando identificar o que é planejar. Já que nós estamos falando de planejamento sucessório, eu achei bastante pertinente essa indicação logo no início do livro sobre o que é planejar. Planejar é elaborar, é pensar. Eu acho que, sobretudo, a gente está falando de sucessões e é uma grande dificuldade, eu acho que, das pessoas em geral, é pensar na sucessão. E o planejamento passa, a princípio, pelo pensamento em torno do direito sucessório. A gente sabe que existe um direito sucessório legal, a lei prevê quem são os herdeiros,
Então, a herança, que é um direito fundamental, previsto inclusive na nossa Constituição, ela é garantida e é concretizada a partir da transmissão hereditária aos herdeiros chamados legais, legítimos, mas, apesar disso, muitas vezes se busca o planejamento sucessório, não se quer deixar apenas a cargo da lei definir quem serão os sucessores ou como se dará a sucessão. E aí que vem a ideia do planejar. Foi nisso que você pensou, Dani, quando você colocou esse quadro inicial no seu livro sobre o que é planejar? O que é? Fala um pouco para a gente o que é o planejamento sucessório. Então, exatamente, a minha intenção foi essa, né? De que mais do que o nome planejamento sucessório, para não ficar tão distante, né? E tão assim ligado à questão da morte, eu gosto de falar muito mais dessa questão de planejar, organizar, fazer um planejamento patrimonial em vida, porque o próprio planejamento sucessório também é feito em vida, para alguns efeitos pós-mortem, mas você pode fazer dependendo todo ele até já em vida. O que eu acho disso principal, você já destacou, o direito de herança está no artigo 5º, inciso 30, defendida, direito fundamental da Constituição, né? Mas tem a questão da legítima, que se você tem herdeiros necessários, o Brasil adota um sistema dual, que se você tem herdeiros necessários, tem que respeitar a legítima e a sucessão testamentária, onde você tem a liberdade de testar. Bem, em cima disso, é importante destacar que a cultura do brasileiro tem algumas dificuldades para isso. É uma palavra que está muito em moda, se fala, mas o que é o planejamento sucessório, né? Planejamento sucessório é a busca de uma organização patrimonial, de planejar uma organização patrimonial com transmissão de bens. E a questão da morte, o brasileiro, culturalmente, ele não gosta de pensar na morte. Parece que tem pessoas que falam, tá puxando, tá traindo. Só que os tempos da sociedade são outros, né? Nós estamos num momento, nem vou falar da pandemia em si, mas nós estamos num momento que a vida, tempo é dinheiro, né? E como a base da Constituição tem direitos que tutelam tanto a livre iniciativa, solidariedade familiar, eu tenho particularmente uma crítica à legítima, mas eu na minha tese, eu não quis fazer hipóteses ou de um pretenso projeto de lei. Por mais críticas que eu faça e fundamente, o importante é que ela existe e ela tem um limite. A gente, quando começa a estudar, você que passou por esse processo, às vezes a gente tem ideias pré-concebidas e o estudo vai fazendo você mudar. Eu achava que tinha que acabar com a legítima, que é um absurdo, como você trabalha, você produz e você pode gastar, mas não pode, se você tiver herdeiros necessários, você tem que resguardar metade do seu patrimônio para esses herdeiros necessários. Fora que o sistema hoje, infelizmente, não tem um regime de bens que não há uma comunicação em maior ou menor grau no momento da sucessão. Lembrando que regime de separação total de bens, no momento de morte, de sucessão, o cônjuge ou companheiro, não vou entrar aqui no mérito também, se o companheiro é herdeiro necessário ou não, ele se tornou cônjuge, que a nossa querida professora Ana Luísa Maia Nevares fala até do supercônjuge, desse papel que ele concorre com os descendentes, com ascendentes e está também como herdeiro ali. Eu acho, dentro dos meus estudos, eu vi que o problema às vezes nem é esse. Eu acho que é todo um engessamento que existe no direito das sucessões. Qualquer manual de direito das sucessões, inclusive o livro agora escrito pela professora Ana Luísa e a professora Rose, com coordenação do professor Gustavo Tepedino, Fundamentos do Direito Civil, não é isso? Isso, O nome? Fundamentos do Saiu Direito pela Civil.
que saiu agora, Isso, no final vou do mostrar. Iagen, está excelente, eu já estou fazendo a leitura dele, e é a propriedade e família. Tem coisa que mais mudou nos últimos 50 anos do que as famílias e propriedade, aonde o patrimônio, que a gente tem que falar em patrimônio e não propriedade, se tinha o cunho como se fosse só propriedade imóvel. E nós sabemos novos bens, novas tecnologias, o mundo é outro, olha aqui o meio que nós estamos, o mundo globalizado, fluido, imediatista, com todas essas características, existiu transformações socioeconômicas que estão levando a essas atualizações e ajuste de uma reforma do direito das sucessões. Isso tem ocorrido em alguns outros países, na Europa continental ali, Portugal, França, Itália até um pouco, a própria Bélgica, a Alemanha teve em 2009, a Espanha com códigos recentes sobre legislação como da Catalunha, Código Civil da Catalunha. Então, nós estamos falando de países que foram fazendo ajustes e o nosso, agora que temos um projeto de lei do BDFAM com algumas mudanças. Então, isso eu já estou fundamentando porque o planejamento sucessório, porque o nosso direito das sucessões está extremamente engessado, os pilares deles, que são as famílias e a propriedade, vamos botar como patrimônio, sofreram grandes transformações. Hoje você pode ter um patrimônio composto só de bens móveis, aonde a circulação e a burocracia é muito menor, então você tem todo uma mudança do formato desse patrimônio, e como também as grandes mudanças que existiram no direito das famílias desde a Constituição, com a igualdade entre os cônjuges, a igualdade entre os filhos e as várias formas de entidades familiares, deixando de ser só aquela família legal. Eu entendo, pelo que a minha experiência e pelo que eu tenho trocado ideia com os colegas, eu vejo muito que as transformações familiares é que tem feito o seu cliente chegar no seu consultório e dizer assim, olha, eu tenho os meus, eu vou casar de novo, normalmente numa segunda núpcias, não vem numa primeira, pedir uma orientação, eu não quero que tenha comunicabilidade, ou quero que tenha, eu quero prestigiar meu cônjuge, ou não, eu quero dar mais liquidez, eu quero deixar a parte patrimonial ou da empresa. Então, eu vejo que muito são essas transformações dessas famílias que estão fazendo a sociedade vir a procurar nós, advogados. Mas, como nós estamos falando numa casa de advogados, eu também quero estar mostrando a importância e a responsabilidade, Rose, que nós, como advogados, temos que estar alertando os nossos clientes, seja uma questão de um divórcio, numa questão de guarda, após um momento desse, e aí, agora, como é que, né? Teve já até uma partilha, vamos pensar, vamos organizar, se seja em questão de empresas familiares, nós temos dados do IBGE, 1% das nossas empresas são de empresas familiares, a necessidade de ajustes. Então, por essa insuficiência do livro 5º do Código Civil, que é o direito das sucessões, você tem que ir em outras áreas do próprio direito civil, seja na parte de contratos de seguro, contratos de previdência privada, aberta, você tem doação, você tem vários tipos, você vai em família, em alguns institutos, você vai no direito das coisas, você vai em usufruto, você vai em propriedade. Então, até dentro da propriedade intelectual, que você também tem vários aí, que hoje em dia o mundo era uma área que era dado, olha lá a mudança. Uma aula de direitos reais você dava propriedade intelectual. E Quando você muito, vê, né? quando muito, e você vê hoje quantos ramos não é uma propriedade intelectual. Know-how, marketing, patente, direitos autorais e por aí vai, né? Então, assim, o mundo é esse. Por exemplo, quando saiu do LP para o CD, teve suas resistências e teve suas adequações. Quando foi para músicas de plataformas e assim por diante, hoje em dia se lançam, os produtos vão se reinventando, porque a sociedade é assim, a sociedade é dinâmica. E o planejamento também tem que ser assim.
tem que ser ajustado conforme os tempos. E eu acho que uma coisa muito importante para dizer aqui, não tem fórmula. Planejamento sucessório não tem 2 mais 2 é 4. Quem tem uma expectativa e quiser vir fazer uma pergunta, a holder é melhor para mim ou não? Ah, é melhor testamento ou doação? Não tem como nós avaliarmos. A gente pode ter até, Rose, alguns instrumentos que são mais adequados para um perfil patrimonial. Mas nem sempre quer dizer que, por exemplo, se eu não tenho um patrimônio muito sofisticado, vamos dizer assim, ou complexo, eu não vou estar abrindo uma SA, concorda? Você pode até abrir uma limitada, mas você não vai, e muito mais, se for uma SA, você não vai fazer uma SA. Por quê? As coisas têm custos, você tem que se organizar, fazer a projeção, você comporta a ter uma estrutura e manutenção daquilo. Por exemplo, da mesma forma do seguro de vida. Ah, é um ótimo instrumento? Você vai ter condições de estar, porque não são baratos. Às vezes, quando a gente está falando de seguro de vida, a gente não está falando daquele seguro de vida que é feito pelo cartão de crédito ou que o gerente de banco vem querer te vender. Nós estamos falando de seguros de vidas que hoje em dia tem um leque de opções. Então, são alguns tipos de seguro de vida mais específicos para a questão. Mas só resumindo aí dentro da ideia inicial que você fez, sim, o planejar é sim uma organização patrimonial com transmissão de bens. Ela é feita para todos nós que compomos a sociedade, não é só para quem tem grande patrimônio, e aí, lógico, adequando a cada uma dessas situações. Acima de tudo, é exercer a sua sucessão testamentária. Só ainda dentro dessa pergunta inicial, da mesma forma que você falou, que as pessoas evitam, né? E eu concordei de falar, e aí por isso que eu gosto de trazer mais para a vida. Não pensar em planejamento só sucessório quando eu morrer. Não, organiza antes, organiza aqui em vida. Olha lá o poder que você está dando. Você pode decidir agora, em vida, organizar como é que você quer a sua sucessão, que necessariamente não precisa ser só com a sua morte. Você vai organizando, você vai vendo o que você quer deixar. Então, acima de tudo, é fazer as pessoas exercerem. Então, além disso, é falar de dinheiro. É outra saia justa que o brasileiro tem. Parece que falar em dinheiro é interesse. Então, eu sempre falo e demonstro o maior exemplo para falar impacto antinupcial antes de casar. Exatamente. Eu queria só avisar para o pessoal que está acompanhando que eu tirei os comentários para que vocês possam ver melhor a professora Daniele Teixeira, mas eu vou voltar aos comentários quando eu estiver falando, vou até botar agora, vou ativar os comentários. Às vezes tem que desativar por conta de, às vezes, quando o sinal não está tão bom, mas hoje está ótimo agora esse horário. Tá ótimo, né? Eu queria comentar aqui até esse ponto que a Daniele falou, né? Morte e dinheiro são 2 tabus, né? E quando a gente fala em planejamento sucessório, muitas vezes o primeiro e único instrumento que se pensa é o testamento. Mas, em verdade, quando você vai, por exemplo, se casar, a escolha do regime patrimonial do casamento já é um tipo de planejamento sucessório, mas, enfim, principalmente quando o casamento é o primeiro casamento, são pessoas jovens, sequer pensaram em morrer, né? Não estão pensando em sucessão, não têm conhecimento de que esse regime de bens vai ter alguma influência na sucessão. Então, são informações que o advogado, não só o advogado tem que conhecer, mas também transmitir para os seus clientes e as pessoas em geral, para que elas possam ativamente tomar as rédeas da sua vida, né? Eu gostei muito dessa ideia que você colocou de que a gente não precisa, para falar de planejamento sucessório, pensar na morte. É muito importante a gente entender essa ideia de planejamento sucessório como um planejamento também de vida, né? Afinal de contas, a gente está falando de patrimônio e de organização desse patrimônio. A gente já está pensando na organização do nosso patrimônio na velhice
e depois, né, quando partirmos, como que essa divisão patrimonial vai se dar? É um ato de autonomia muito importante para a pessoa, porque se não fizer, o que vai acontecer? Vai ser de acordo com o que está na lei. Então, a gente precisa, pelo menos, saber o que está previsto na lei, porque às vezes também o que está na lei está de É o acordo suficiente. com o que a pessoa Exato. precisa. Né? Então, assim, saber, às vezes, fazer uma consulta para conhecer, saber quais são os direitos sucessórios existentes, para pelo menos dizer, isso está ok para mim, está certo para mim, ou não está, o que pode ser feito, né, a partir dali. E, assim, um comentário que eu queria fazer para devolver a palavra para a professora Daniele em relação à situação que a gente está vivendo de pandemia, né? Infelizmente, essa situação de vida fez com que a gente pensasse mais na morte, né? E daí talvez se fale muito mais agora de planejamento, ou pelo menos testamento. Eu vi que várias notícias foram, né, saíram nos jornais no sentido de aumento da procura por advogados e por cartórios para elaboração de testamentos. A professora Daniela já pensava nisso bem antes, né? Tanto que foi a tese de doutorado que resultou até no livro dela, Planejamento Sucessório, mas parece que agora é um momento em que a gente tem que estimular que as pessoas pensem nesse tema. Né? O que você acha, professora? Com certeza, Rose. Por exemplo, lógico, eu já trabalhava e já desconstruindo alguns pressupostos, como eu falei, que não é só para quem tem um grande patrimônio, é um pressuposto que eu sempre gosto. Tinha até preconceito de quando eu falava, qual é a sua tese? Eu falei planejamento sucessório. Olhavam torto como se eu estivesse falando de blindagem ou querer fraudar a legítima, blindagem patrimonial. Planejamento sucessório não é isso. Então, eu trago na minha tese que ela é feita para todos nós que compomos a sociedade e quem tem menos, mais cuidado tem que ter do menos para não ter dilapidação, porque às vezes questões familiares vai se passar do grande ao pequeno, então tem sim que cuidar. Mas eu só tenho uma casa ou um apartamento, um carro e um dinheiro numa conta. É sim para organizar. Se você só tem passivo, também tem sim que organizar para ver o que, que dá para diminuir isso ou não. Então, assim, o inventário nem. O planejamento não visa só fugir do inventário. Tem coisas que você pode fazer extrajudicial ou até uma questão de uma partilha de bens. Tem processos, alguns instrumentos que você pode estar antecipando, uma doação com usufruto e assim por diante. Mas a, o que a gente visa com o planejamento é uma facilitação do judiciário, do inventário, uma simplificação dele, conversando as coisas antes, e aí é importante tratar desse assunto com mais naturalidade e objetividade mesmo. E outra coisa que eu gosto também de dizer, que não é feito para fraudar, lógico que má intenção sempre existe, mas existe a parte de você chegar e dizer. E um planejamento que vai bater no judiciário é que o planejamento não foi tão bem feito dentro de uma segurança jurídica. Aí vocês podem me dizer, mas segurança jurídica no Brasil, o que é que ela está falando? Não, você tem alguns instrumentos que é onde aquilo pode ser muito questionado. E aí a gente vê algumas previdências, se você fizer uma busca, decisões do Estado de São Paulo, vendo o planejamento sucessório sempre como uma fraude. Realmente os exemplos eram de fraudes à legítima, às vezes o filho de um casamento, primeiro casamento, ou um filho fora até de um casamento, era normalmente dentro, estavam fraudando a legítima. Então, assim, planejamento não é esse intuito, é sim o de organizar, tem todas as vantagens que em outro momento a gente trata aqui mais especificamente, mas e realmente, eu já falava, eu tenho visto que isso tem crescido o número de testamentos, até quando eu fiz a tese, eu fiz pelo menos uma pesquisa no banco, no Colégio Notarial No de São Brasil. Paulo, que é onde reúne o Nacional,
o número de testamentos no Brasil inteiro. Eles estão, se você pede números e tudo, e eu consegui, por uma percepção que eu já tinha na advocacia, conversando com os amigos, advogados, todo mundo estava fazendo um pouco mais de testamento, né? E os dados e eu estou falando de testamentos públicos no caso, né? Que é o que você consegue ali ter um dado Uhum. mais exato, né? E esses dados se comprovaram. O crescimento era acima do crescimento populacional, vamos dizer assim, e lógico, mais na região sul e sudeste, né? Que é onde são as maiores populações centradas nas maiores cidades, como Rio, São Paulo e assim por diante. Então, isso eu já percebia, e eu acho que essas transformações dos teus, nossos filhos, é o que faz também muito esse movimento de um pouco de consulta. E eu vi que não tinha doutrina sobre isso. Na época que eu comecei, até tinha pouco sobre crítica legítima. Teve logo em 2002, quando o Conde se tornou, teve uma corrida aos advogados para um ajuste em alguns planejamentos que já tinham ali, em questões empresariais, empresas familiares e tal. Teve um ajuste, mas depois isso um pouco se acomodou. Então, quando eu até fui fazer um doutorado de sanduíche para buscar mais em outros. Não, no meu trabalho não é um direito, não é um estudo Comparado. comparado, não, até porque isso é uma metodologia própria, mas fui ver o que os outros países estão fazendo para trazer um pouco mais de luz e adequar dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura. Então, assim, eu já estava falando em planejamento. E com certeza, esse momento da pandemia, que é onde você traz a finitude, né? Falar da morte, realmente o brasileiro não tem essa cultura. O professor Sérgio Negri que diz que testamento no Brasil é quase personagem de série americana, né? Porque de tão pouco que se tem, e a gente que vê muita série é um personagem de lá. Mas eu, inclusive, trago na série, no meu livro, a questão dos will substitutes, que nada mais são do que instrumentos que não entrem no inventário. Eu tenho como exemplo aqui o próprio seguro de vida, e até a previdência dentro né, do tipo de previdência que não entraria no inventário, e sim pela natureza securitária que ele teria. Então, assim, lógico que eles tiveram os motivos de buscar a própria natureza do trust, que nós não temos dentro do nosso ordenamento. Tem um projeto de fidúcia muito bom no Congresso, mas ainda não foi efetivado. Nós temos aqui na Argentina, nosso país vizinho, um instituto muito bem estruturado, que a fidúcia, para quem não conhece, é como se fosse um trust para o civil law, né? Para o nosso sistema de civil law. Porque o próprio trust ele é do common law. E são instrumentos que o direito anglo-saxão foi buscar pela alta tributação. Então, não é à toa que eles foram buscar esses instrumentos. E vale dizer aqui, nós estamos falando na casa aqui da OAB, que a parte tributária, o ITD, como a gente fala aí no Rio, o Brasil é um dos países do mundo que menos se paga esse imposto. E a tendência também dele é de ir ao teto hoje, que é regulado pelo Senado, que é um teto de 8%. Na época da minha tese, só 3 estados chegavam, acho que hoje já tem quase 10 estados já, quer dizer, todos indo, como o Rio mesmo passou por 2 mudanças nos últimos 3, né? Acho que 2015, 2017, né? Nos últimos 5 anos, mudanças recentes do ITD. Até quando foi de 2015, já achavam que iam para o teto de 8%, não foi, mas logo depois teve a alteração gradativa. Então, isso também é uma tendência, outro motivo, às vezes, para as pessoas estarem se organizando. Isso, hoje em dia, como São Paulo é 4, tinha um projeto de lei, foi retirado, mas agora na pandemia já foi apresentado. Então, voltando à pandemia, eu acho importante dizer que essa finitude entrou dentro das nossas casas, Rose.
né? As pessoas, todo mundo vai ter alguém próximo que morreu de Covid, né? Nós vamos ter, só ontem nós tivemos o grande professor Renan Lotufo, que faleceu, ontem ou anteontem, já não sei. Antes de Ontem eu ontem. soube de uma outra pessoa que faleceu, uma outra que está no hospital. Então, assim, está, não É tem um quem não efeito pare, não pare, não avassalador, né? pense. E realmente esses dados que saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estadão, saiu no Jornal de Minas, que os cartórios têm visto não só mais testamentos, mas como transmissão de bens, né? Uhum, Então, isso está sendo, trazendo as pessoas, eu acho que no momento que as pessoas veem que podem pensar, e que, assim, não é que bom a pandemia, não, mas que pode-se tirar essa reflexão desse momento e trazer isso para as pessoas se organizarem, ou pensarem, porque é um uhum, assunto, não quero pensar em morrer. E aí, por isso que eu estou tentando desassociar só da morte, e sim na sua sucessão, que uhum, pode ser em vida. Se você quer que o seu negócio, a sua empresa familiar, né, continue, você tem que pensar na sucessão desse herdeiro, quem vai ser uhum, alguém, porque hoje, com as transformações da sociedade, aí eu volto naquelas transformações socioeconômicas, que são os fundamentos da necessidade de você buscar maior liberdades e instrumentos que nos propiciem, venham atender às nossas necessidades de tutelas de vulneráveis ou não, ou de você exercer a sua escolha, porque muito dessas. O sistema nosso direito das sucessões, às vezes, cria algumas situações distorcidas, que você tem que usar a sua sucessão testamentária, e como você bem disse, a própria sucessão legítima, ela é a da lei. Se você não fizer nada, já está feito. Então, já tem um planejamento para você de como é que vai ser. uhum, Muitas vezes, pode ser que aquilo é o suficiente, se adequa e você não teria nem que fazer nenhum testamento. uhum, Não, a própria sucessão legítima me atende. É isso mesmo, perto do que uhum, eu tenho de patrimônio. Agora, o que você precisa para fazer isso? Você precisa qualificar essa pessoa, você precisa levantar o patrimônio dela, que seja de menor grandeza ou de maior grandeza. E também ver a vontade desse autor de herança, o que, que ele quer. E agora, eu estudando mais e na prática, eu vejo que não é só isso a vontade dele. Essa vontade dele vem a coadunar com esta família, vai ter aquele sucessor, o que ele acha que vai uhum. ser, vai querer mesmo. Então, a necessidade de se dialogar. Eu tenho usado até um termo, a customização, família e customização do seu planejamento sucessório. Exato. Reforçando o que eu Uhum, disse, que não tem fórmula, você precisa hoje estar atenta a todas essas questões. exatamente. Assim, eu vejo muito planejamento sucessório a partir dos problemas que são os principais que as pessoas passam em razão da sucessão, né? E que eu até divido em três pontos. Um primeiro ponto é a divergência dos herdeiros. Então, muitas vezes, a sucessão hereditária acaba sendo um estopim para um conflito familiar. Um outro ponto é a questão do dinheiro, que as pessoas não têm o dinheiro para pagamento do imposto, apesar de ser um imposto que poderia até ser mais alto comparativamente com outras realidades, mas são os dois principais entraves que na prática a gente vê no inventário, por isso muita gente até você comentou, né? Vou fazer o planejamento sucessório para fugir do inventário. Em alguns instrumentos, isso até poderia ser possível, né? Como uma partilha em vida. Mas muitas vezes não é possível fugir do inventário. Então, o planejamento Não, é muito difícil. sucessório, ele pode, talvez, minimizar ou evitar o que seriam os principais Simplificar ele. entraves do inventário. Então, eu fico pensando, por exemplo, assim, em relação aos conflitos familiares, como você mesma falou, apesar de a gente falar da vontade do autor da herança que está se antecipando, como vai envolver outras pessoas, é importante o diálogo.
e muitas vezes até o uso de métodos como a mediação familiar para Hoje, reunir as pessoas que vão ter implicação, né, nesse planejamento para comunicar, explicar, conversar, falar. Porque, enfim, até outro dia fiz essa questão aí, às vezes a própria pessoa ela quer fazer o planejamento, mas ela tem medo de o filho tomar aquilo como um não amor, né? Ah, tem medo da reação do filho, enquanto que você não pode ter medo, você tem que levar, né? O patrimônio é da pessoa. Ela tem um planejamento, muitas vezes, se os pais querem dividir igual ou diferente, existe uma razão. Isso tem que ser colocado, mas as pessoas têm, às vezes, medo de enfrentar esse conflito e deixam, depois que eu morrer, eles se resolvem, mas acaba que muitas vezes eles não se resolvem, aquele patrimônio acaba se desfazendo. E aqui o colega está colocando que tem visto muita agressividade em herança, e isso é verdade. As pessoas se agridem, quer dizer, num momento tão frágil para a família, que é a morte do ente querido, a gente, né, deveria buscar a união dessas pessoas. E, assim, o planejamento sucessório pode, se não evitar, pelo menos minimizar esses efeitos dos conflitos, né? Você falou também do seguro, que acho que é um bom instrumento para quem puder se organizar, saber qual é o percentual, mais ou menos em torno de 15% do seu patrimônio, para você ter segurado naquele momento da morte, para pagar imposto, para pagar advogados, para pagar os custos do inventário. Pelo menos isso, enfim, tudo isso, se for possível fazer esse planejamento, porque morreu, a conta vai ficar bloqueada, ninguém vai poder mexer. Então, como é que vai fazer um inventário extrajudicial se os herdeiros não têm e o às vezes dinheiro para você tem pagamento? patrimônio, mas não tem renda, né? Não tem Então, assim, liquidez, né? não tem liquidez, então dificulta também. Então, realmente, eu vejo vantagens, é um ótimo instrumento para nós estarmos trabalhando com os clientes, porque é uma situação preventiva, uma advocacia preventiva, tudo sendo muito claro, se utilizando às vezes de contratos. Hoje eu estava falando com a professora Simone Tassinari sobre o mediação no IBDConte, ela faz parte da comissão de mediação e eu da comissão de planejamento de contratos de planejamento sucessório. E estávamos falando em quantos momentos de uma sucessão a mediação não pode estar sendo útil ou aplicada, ou até outras técnicas também. Até citei o seu exemplo superficialmente de ontem, mas citei seu nome lá na live de hoje. Bem, Obrigada. com certeza, organizar, planejar, e tem que ser feito antes. Eu acho que uma das vantagens é essa determinação, esse momento. Você não precisa fazer tudo de uma vez, porque o planejamento demanda, às vezes, uma organização, uma regularização de imóveis, que às vezes tem que estar ainda preso num outro inventário. Então, quer dizer, não é só, você não chega e faz de uma vez o seu planejamento. Então, você também pode propor em etapas, né? Em fases, vamos, então... E para você vir com o advogado trazer instrumentos, propicia também muitas parcerias, porque o planejamento sucessório, por si só, ele já é interdisciplinar, não só em outras áreas do direito, não só de sucessões ou famílias de sucessões, mas de outras áreas do próprio direito, sem ser o direito civil, como direito societário, um conhecimento de empresas, seja na questão tributária. E como o professor Daniel Bucar estava falando esses dias, na live que eu fiz com ele sobre a arquitetura do planejamento sucessório, como você bem disse, ele tem um artigo, acho que foi você, no Arquitetura, ele fala, essa parte de estudo de ITD não é os tributaristas normalmente estudam tributos de empresa, né? E fica para nós, civilistas, termos que nos entender e ver
e as várias formas que isso pode ser dentro de um planejamento que você pode estar e vendo. E aí, como não tem fórmula, você pode propiciar e vai se vendo dentro das peculiaridades daquela família o que seria melhor, mais adequado para estar atendendo não só a vontade, buscando uma economia, lógico, tributária, né? Nós não estamos falando de sonegação, não, estamos falando de economia, de realmente buscar, ver qual é a finalidade, para que você quer. Eu acho muito importante também esclarecer que muito foi vendido do planejamento sucessório como blindagem patrimonial, como um sinônimo de holding. Holding, você pode vir a ser um ótimo instrumento, mas tem que se ver qual a melhor forma, se para aquela família, se para o que se quer, se precisa-se daquela forma de empresas, né? Que é um pool de empresas tendo administradora, controladora e podem ser também mistas, mas acima de tudo não ver esse lado pejorativo e ver, pelo contrário, os benefícios que se pode trazer. E é interessante que, às vezes, cada hora eu faço live com uma temática do planejamento sucessório. Eu acho que aqui a gente quis dar uma estrutura bem Geral. mais geral, mas, assim, a professora utilizar, e eu também, ontem com a professora Ana Carla, eu estava comentando, ela falando sobre gênero e planejamento sucessório, uma questão interessante que você também pode ver o planejamento dentro dessas desconstruções que se tem de pressupostos de planejamento sucessório, é que não é só questão patrimonial, você pode vir a fazer tutelas existenciais por um planejamento. Você tem um filho menor, você tem pais idosos, você pode ter um filho que tem alguma doença que precisa ser, então você pode utilizar através do próprio testamento, fundos de rendimento, às vezes em alguns casos, nem sempre, porque você tem que estar se adequando às regras da CVM, mas acima de tudo é conversar, trazer isso com mais naturalidade, essa organização. Nós não podemos ter mais nem viver na tempo dos nossos avós dizer, eu quero ficar, não quero me meter, eu não quero tomar partido, quando eu morrer eles resolvem. Morrer resolve, você dilapida um patrimônio por brigas entre familiares. Exatamente. Né? E aí você leva aqueles inventários arrastando anos e quando você vai ver, mal tem dinheiro para pagar os impostos. Uhum. Isso foi muito importante, essa referência às questões não patrimoniais. O testamento, inclusive, no próprio Código Civil, faz referência a questões não patrimoniais que podem constar de testamento. Foi uma No mudança caso, mesmo, o Código 2002, que o testamento era restrito a questões patrimoniais. Pensar na nomeação de um tutor, por exemplo, tanto pode ser feito por uma escritura pública como por um testamento. Mas, por exemplo, a questão do filho, né, é comum que a pessoa tenha um filho portador de necessidades especiais, adulto, e nunca tenha providenciado, por exemplo, a sua curatela. Mas se a mãe ou o pai morrem e a pessoa não está curatelada, vai ter dificuldades como filho adulto para obter a pensão, por exemplo, previdenciária. Então, até mesmo iniciar um procedimento para curatelar um filho portador de necessidades especiais pode ser uma forma de um planejamento sucessório, porque não é só questão da transmissão patrimonial de bens, mas você pensar, bom, eu cuido desse filho, ele é dependente economicamente de mim, se eu morrer, o que vai acontecer com ele? Quem vai cuidar dessa pessoa que precisa, né, de cuidados, e para efetivamente vir buscar ajuda previdenciária,
precisa Vai deixar demonstrar a uma sua... renda, um fundo que possa dar autonomia e deixar quem você quer que cuide, né? E que nem sempre, às Aham, vezes, pode ser a mesma pessoa, às vezes um para gerir a parte uhum, administrativa e outro dar essa parte de atenção, de carinho. Então, tudo isso pode ser organizado. Por que que você vai deixar? Mas é que, como as pessoas não gostam de estar pensando, mas hoje em dia tem que se organizar, tem que se precaver, você tem que não uhum. pode ser Ah. Até deixar ser. mesmo uma questão que talvez possa ser mais simples, que é você fazer um documento. Caso você queira a cremação do seu corpo, você precisaria, para seguir o rito legal, deixar isso declarado e registrar no cartório de títulos e documentos. Mas é uma providência que nem sempre as pessoas já têm dificuldade de falar, olha, quando eu morrer, eu quero ser enterrada ou quero ser cremado. Isso já é um passo, né? Falar sobre. E depois você ainda teria que formalizar isso num documento. É quase como pensar, vou morrer amanhã, mas de fato não é, né? Eu sempre lembro de um aluno meu que falava que ele não gostava porque atraía a morte, mas aí no final do É? semestre ele veio me falar que ele tinha pensado e que já tinha feito um testamento, porque Ó, era exatamente um caso em que ele não era casado, não tinha filhos, não tinha irmãos. Então, assim, ele não tinha herdeiros legais que pudesse deixar o que ele tinha, já era uma pessoa mais velha. E aí, dentro desse contexto, depois da aula, depois de pensar, ele não queria pensar porque achava que atraía, né? Depois ele mudou de ideia. Eu vou passar aqui, já está quase chegando no final. Eu vou botar aqui os nossos contatos no Instagram. é. Acho que o meu ficou um pouco. É melhor Não dá você para ver baixar. muito bem. Não consigo baixar isso. O meu é arroba Rose Venceslau Meirelles Você e vai o da deixar salva? professora. Vou tentar, que a gente terminando aqui, eu vou tentar Se você deixar, você abaixar. põe na definição da descrição do evento, você põe lá também. Eu vou baixar e ver como é que a OAB trata essa questão da live, se ela deixa no IGTV dela, se eu posso usar no nosso, se a gente pode usar, ainda não sei. Mas, de qualquer modo, o Instagram da professora Daniele Teixeira está aqui, o meu é Rose Venceslau Meirelles. Quem não teve a oportunidade de ter sua pergunta respondida, pode mandar no direct. Os livros aqui que estão me perguntando, esse é um livro que foi lançado Esse recentemente, é o volume 7 do maravilhoso. Fundamentos do Direito Civil e tem um capítulo que trata do planejamento sucessório, que é um diferencial, porque é um manual, né? Então, é um tema que foi para o manual. Esse aqui é o livro da professora Daniele, Planejamento Sucessório. E esse outro é um livro que a professora Daniele coordena, Arquitetura do Planejamento Sucessório, que é muito recomendado. Aí tem todos os temas para serem lidos, estudados. Inclusive, acompanhem aí no perfil da professora Daniele, que estão ocorrendo várias lives com os autores desse livro. Então, acho que eu vou encerrar aqui. Estou com um pouco de receio de não conseguir baixar a live. Vou É. passar para a professora Daniele para ela dar um tchau final. Vou me despedindo. Muito obrigada a presença de todos. E no próximo mês a gente vai tentar mais uma live da comissão aqui no canal da OAB-RJ. E aí a gente se fala novamente. Gente, muito obrigada, Rose, mais uma vez pelo convite, a OAB. É uma alegria estar aqui participando de mais um evento. Nós já fizemos até um aí também na Comissão da Arquitetura do Planejamento, na OAB do Rio. E chamar vocês também, aproveitar para convidar que eu estou com uma live normalmente todas as terças às 11 horas, chama Arquitetura do Planejamento em Pauta. E também me sigam lá no Instagram, que vai vir novidade. Eu estou com um congresso organizando sobre o livro também, com autores. Então, tem projetos bem Isso. legais aí para vocês estarem a par e se informando mais sobre o planejamento sucessório.
Isso. Para fechar, vou pedir quem gostou da live, tira um print, posta no seu stories, que a gente vai compartilhar e fala, comenta, fala lá o que vocês acharam de relevante nessa live. E se quiserem outros temas também. Muito obrigada e até a nossa próxima live. Tchau, Rose. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, Dani. Tchau, gente. Obrigada aí.